a mais uma edição do ESA ao Vivo. Hoje nós temos a honra de receber o professor Guilherme Calmon, que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da UNESA, também no Rio de Janeiro, e é desembargador federal. Nós vamos hoje conversar um pouco, melhor, ouvir o professor um pouco sobre algumas atualidades do direito de família em razão da pandemia. Mas antes disso, eu queria fazer aqui um anúncio. Hoje, a partir de hoje e até o final do mês, a ESA Nacional lança uma nova pós-graduação em Direito de Família e das Sucessões. Essa pós-graduação é coordenada pelo professor Guilherme Calmon, e até o final do mês, essa pós-graduação está com um preço promocional. A pós-graduação ela é certificada pela Cândido Mendes, Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, e custa uma mensalidade de R$ 205,70. 18 mensalidades, R$ 205,70. O professor vai falar um pouco depois sobre o curso. Eu vou pedir, tá, professor? Aliás, professor, antes de a gente começar a conversar, eu queria que o senhor, por favor, na condição de coordenador, explicasse um pouquinho qual é a ideia do curso, né, indicasse aí quais são os docentes que já estão participando, né, do projeto, para que os advogados e advogadas que nos assistem possam tomar conhecimento e aproveitar essa oportunidade. Muito boa noite, em nome da ESA Nacional, do Conselho Federal da OAB, professor, eu lhe dou boas-vindas e já lhe passo a palavra. Muito boa noite a todos e a todas. Eu queria, primeiramente, aqui registrar dar uma palavra de agradecimento, especialmente ao professor Rony, que está me recebendo hoje, neste momento aí de uma live especialmente tratando dos reflexos da pandemia nas relações familiares. E, já que fui instado a me manifestar sobre o curso, professor, eu queria convidar a todos para se inteirarem sobre esse curso que eu estou coordenando, né, como coordenador científico, um curso oferecido pela ESA em parceria com a Universidade Cândido Mendes, e é um curso que tem um viés muito prático. O objetivo do curso é exatamente tratar das questões mais contemporâneas, mais instigantes que nós, no direito brasileiro, temos vivenciado, não só no direito da família, o direito das famílias, e também no direito das sucessões. Na realidade, o curso foi formatado para exatamente dar conta de tudo aquilo que envolve as questões mais polêmicas, mais atuais, e que, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, tem despertado um interesse imenso por parte da comunidade científica e também dos próprios profissionais que atuam no direito das famílias e no direito das sucessões. Então, eu acredito que vai ser um curso que vai dar totais condições para aqueles que o fizerem saírem do curso muito melhor do que entraram, principalmente com essa bagagem que é trazida pelo curso. Nós vamos ter vários professores, inclusive professores de fora do Rio de Janeiro, não só professores do Rio de Janeiro, mas entre eles eu gostaria de citar, por exemplo, a professora Ana Carolina Brochado, que é de Minas Gerais, né, hoje conhecida doutrinadora no direito de família, atuante advogada também em questões de família e sucessões. Nós vamos ter a professora Rose Meirelles, que é professora também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que já, inclusive, preside a Comissão de Direito das Sucessões da OAB Seccional do Rio de Janeiro, professora também da minha universidade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, nós vamos ter temos um seleto grupo, cada um deles escolhido a dedo, exatamente para os temas que foram identificados e que estão inseridos no programa, no conteúdo programático desse curso. Então, é um convite que eu faço a todos para que possam conhecer esse conteúdo do curso e que, obviamente, aqueles que se interessarem possam estar conosco durante esse período para que possamos trocar ideias, trocar experiências e, mais do que isso, né, podemos avançar
naquilo que envolve o direito das famílias e o direito das sucessões no Brasil. Eu agradeço muito, professor Rony, pelo convite, e para mim é uma grande alegria e satisfação compartilhar esse período agora para tratar do tema dos efeitos da pandemia nas relações familiares. Obrigado, professor. E eu queria já começar, né, fazendo aí algumas provocações. Nós sabemos que essa pandemia foi, né, extremamente desafiadora também para os relacionamentos familiares. As estatísticas indicam um aumento significativo do número de divórcios. Né? Isso é algo que já repercute, inclusive, nos meios de imprensa. E aí eu queria trazer aqui alguns problemas bem práticos para poder instá-lo aí a uma manifestação. Vamos começar aqui por a situação dos relacionamentos de namoro, né? Nós sabemos que vários sujeitos, né, vários indivíduos optam pela celebração de um contrato de namoro. Há quem, inclusive, questione a eficácia desse tipo de disposição, mas a pandemia, em relação ao contrato de namoro, que eu queria que o senhor falasse um pouco sobre sua posição a respeito, mas a pandemia ela trouxe uma particularidade, ela trouxe aí uma novidade no que toca aos contratos de namoro eventualmente formalizados. Nós sabemos que muitos namorados que se viam, não é, esporadicamente, de maneira mais espaçada, foram compelidos a uma coabitação. E isso, em alguma medida, pode gerar questionamentos em relação ao preenchimento dos pressupostos para uma transmudação do namoro em uma relação de união estável. Então, eu queria começar ele perguntando, né, quais são os contornos dessa situação prática que se tornou recorrente durante a pandemia. Muito boa pergunta, professor Rony, e eu inicio exatamente essa abordagem já referindo-me a um dos aspectos ligados aos reflexos da pandemia nas relações familiares, exatamente esse, ou seja, a configuração ou não de novas entidades familiares a partir das questões práticas, né, que vem acontecendo até hoje, né, na nossa realidade de Brasil, sobre aquilo que era até então uma relação de namoro, né, alguns casos até de noivado propriamente, e se houve ou não essa transmutação, essa convolução numa relação de união estável, né, tal como a gente identifica principalmente à luz da Constituição Federal, no seu artigo 226, parágrafo 3º. Fazendo aqui até uma homenagem a um dos nossos grandes referenciais no direito civil brasileiro, que é o professor Zeno Veloso, infelizmente falecido em razão da Covid, né, por força até de ter pego a Covid e, em razão disso, ter falecido. Professor Zeno, quando ainda era titular de cartório de notas, né, de tabelionato em Belém do Pará, ele foi o pioneiro, né, na concepção, pelo menos sob a perspectiva teórica e acadêmica, da realização desses contratos de namoro através de escrituras públicas, né, através portanto, uma forma rígida prevista até de acordo com ele, exatamente para poder deixar clara a relação dos dois como não sendo de união estável e sim de namoro. Eu me recordo de ter participado de alguns eventos acadêmicos com o professor Zeno e até na condição também de magistrado, né, porque ainda que na Justiça Federal nós apreciamos algumas questões laterais, por exemplo, questões ligadas à pensão previdenciária em decorrente da morte de um segurado, por exemplo, em favor da viúva ou em favor da ex-companheira ou do ex-companheiro. Então, há situações em que a própria Justiça Federal acaba tendo que, ainda que como questão prejudicial, tendo que enfrentar esse tema. E eu sempre me indaguei a razão pela qual algumas pessoas, né, alguns casais resolvem formalizar a relação deles de namorados através de uma escritura pública. Será que isso não esconde por trás algum receio, principalmente de um dos dois, a respeito dos efeitos de ordem patrimonial? Quer dizer, eu acho que aí vem um dado que é
essencial, principalmente no momento que nós estamos vivenciando no direito de família, direito das sucessões, que é exatamente a despatrimonialização, né, uma valorização muito mais da essência da relação fundada na entidade familiar do que, né, a questão até formal e patrimonial, né? Então, eu sempre me indaguei e essa questão se potencializou com a pandemia. Como o senhor bem lembrou, a pandemia fez com que, até por questões muitas vezes de ordem sanitária, né, até pelas restrições que em muitos municípios, estados e até mesmo em algum momento no âmbito federal houve proibições, houve restrições impostas por autoridades públicas, e aí a necessidade, eu lembro até de São Luís do Maranhão, que, salvo engano, durante 2 semanas, no mês de abril ou maio do ano passado, 2020, houve um lockdown, né? Portanto, uma proibição de saída, né, das casas, dos apartamentos, enfim. As pessoas não podiam se locomover em razão de medida até adotada, salvo engano, por uma decisão judicial, não foi nem pelo prefeito de São Luís. E fato é que, por circunstâncias dessa natureza, ou mesmo por circunstâncias as mais comezinhas, como, por exemplo, questões econômicas, né? Até por força da necessidade até de um dos dois ser amparado pelo outro em razão do desemprego, em razão de redução de renda, etc, etc. Fato é que muitas dessas relações passaram a se configurar como relações de convivência. E aí a preocupação, principalmente de alguns casais, em declarar formalmente perante, no exemplo do tabelião, né, perante o tabelionato, de que, na realidade, a relação seria de namoro e não de união estável. Eu faço essa observação de que namoro, para o direito, é algo que não produz consequência, não produz efeitos jurídicos. Na realidade, o que seria, acredito eu, mais, enfim, mais adequado seria talvez uma escritura declaratória de inexistência de uma relação de união estável ou de inexistência de uma entidade familiar baseada na união estável. Porque o namoro, propriamente, ele não produz consequências jurídicas. Ele, na realidade, é um fato da vida cotidiana, mas que juridicamente não gera qualquer consequência. Então, na realidade, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente sob a perspectiva da análise e da qualificação desse tipo de negócio jurídico, né, que a gente pode assim chamar, porque, na realidade, assim, sendo um negócio jurídico de namoro, qual seria a consequência? E mais do que isso, qual seria, qual seria a sanção, por exemplo, por inobservância de alguma daquelas cláusulas constantes nesse contrato de namoro? Ou seja, eu tenho uma série de indagações e até dúvidas a respeito dessa eficácia desse tipo de negócio jurídico. Mas por outro lado, professor Rony, eu entendo que há sim, e nesse momento especialmente da pandemia, algum tipo de interesse legítimo que pode ensejar algum casal de namorados a tentar formalizar principalmente essa relação no sentido de exatamente não haver uma união estável, principalmente quando se exige, até com base em toda orientação doutrinária, a partir também de experiências vindas de outros países, que para a configuração de uma relação de união estável, não basta um mero convívio, não basta até o tempo de duração desse convívio. É necessário que haja um elemento subjetivo, que é muitas vezes de difícil configuração, que é exatamente a ideia do um ou outro, ou até ambos, não queiram constituir uma família. Na realidade, o objetivo é tão somente realmente manter aquela relação que já existia anteriormente ao início da pandemia, mas que, por circunstâncias como essa, como medidas sanitárias, questões econômicas, possa ter ensejado algum tipo de mudança de relacionamento entre eles, mas não no sentido da formação de uma entidade familiar. Então, me parece que é preciso, e aí nós aqui no âmbito especialmente do direito, precisamos ter muita cautela, muito cuidado para poder avaliar a situação em concreto, né? A situação do caso concreto, né? A avaliação casuística, porque, do contrário, nós vamos estar generalizando algo que, na minha perspectiva, na minha visão, não tem como ser generalizado, né? E isso envolve muito o momento atual que nós estamos passando no âmbito das relações jurídicas
em geral, e não apenas de direito de família e sucessões. É muito a busca da análise do caso. Então, a pandemia, ela, de fato, trouxe para o direito uma série de novidades que nós não estávamos ainda prontos, ou pelo menos não completamente prontos para assimilar. Essas medidas de afastamento social, esses efeitos decorrentes até da crise epidêmica que acabou gerando desemprego, gerando redução de renda, isso tudo impactou todo e qualquer tipo de relação que nós já conhecíamos, como os contratos, como as questões de direito das coisas, como as questões de direito de família e questões de direito das sucessões. Então, nesse momento, assim, o cuidado, a cautela, a necessidade de nós, de fato, termos como identificar a presença ou não dos elementos para a configuração de uma entidade familiar, como no exemplo de uma união estável, se mostra muito mais necessário fazer do que em outro momento anterior. Ainda que nesse momento, 2021, né, setembro de 2021, nós estejamos passando por um período de aparentemente controle da crise epidêmica no Brasil, mas ainda estamos na pandemia, né? Nós ainda estamos com os efeitos da pandemia e, consequentemente, isso pode ainda estar gerando consequências e, obviamente, acredito eu, muito do que a gente está passando hoje vai ficar para depois, para o período posterior à pandemia, né? E aí eu queria aproveitar o gancho já para dar uma outra pincelada na própria constituição de famílias formais através de casamento. Eu conheço pelo menos 3 ou 4 casais que, desde o ano passado, já tinham a intenção de formalizar a entidade dele, a familiar formada por eles através de um casamento, só que a pandemia acabou por inviabilizar, pelo menos no momento inicial, a relação através até da habilitação e depois celebração do casamento. Hoje, com os meios que a tecnologia nos proporciona, a ideia da presença, por exemplo, no ato de celebração do casamento, essa presença deve ser pensada e concebida muito mais na perspectiva da presença em tempo real, como agora estamos fazendo. Nós estamos num evento, numa atividade em tempo real, em que, apesar de eu estar no Rio de Janeiro, o senhor está em outro município, em outro local, nós estamos aqui nos comunicando diretamente. Então, por que não? E isso foi perfeitamente assimilado pelas corregedorias dos tribunais de justiça e também pela Corregedoria Geral de Justiça do CNJ, para exatamente admitir a prática de atos registrais e notariais através de plataformas eletrônicas, desde que assegurada a autenticidade das manifestações de vontade e desde que asseguradas as identidades das pessoas envolvidas, inclusive a própria formalização via assinatura eletrônica. Então, hoje nós temos, e isso me parece vai ficar para depois da pandemia, nós temos um recurso que é a possibilidade da utilização da presença remota, da presença em tempo real, mas não física no sentido, né, material propriamente dito, para permitir a prática de atos de constituição de vínculos, como no exemplo tanto do procedimento de habilitação quanto da celebração do casamento civil, sem necessidade, portanto, de uma presença física, principalmente, obviamente, entre oficial do registro civil, juiz de paz e os noivos e as duas testemunhas que devem estar acompanhando a realização daquele momento da celebração civil desse casamento entre aqueles noivos que já tinham sido habilitados previamente para poderem se casar. Então, o exemplo do casamento, o exemplo da união estável, já são exemplos que foram impactados pela pandemia nessa nova configuração que hoje nós temos. E, como eu disse, isso deve ficar para depois da pandemia. Óbvio que não como regra, mas como hipótese que também deve ser admitida, tal como nós já temos observado em outros ambientes, na própria questão, por exemplo, dos contratos eletrônicos, que já são realidades no nosso sistema e que a pandemia acabou por potencializar também nessa matéria, nessas questões. Agora, professor Rony, aproveitando também o gancho, nós temos várias outras questões aí em torno disso. O próprio desgaste do relacionamento entre os casais que já eram casados ou que já eram companheiros numa união estável. Nós sabemos, tal como o senhor mencionou no início,
que o número de separações, o número de divórcios, não apenas aqui no Brasil, nós temos dados estatísticos de outros países, exemplo, a China, que foi o primeiro país em que se identificou os primeiros casos de contaminação da Covid-19, lá, durante o período mais agudo da crise epidêmica, o salto do número de divórcios ocorridos entre casais chineses foi assim algo que ninguém nunca havia previsto, nunca havia esperado. E vejam que num modelo de país completamente diferente do nosso, né? Em que lá, né, por força até das imposições do governo central da China, enfim, então há uma série de limitações e restrições, mas o número de separações e de divórcios aumentou assim, em caráter estratosférico. E isso aconteceu também, e vem acontecendo aqui no país. E aí nós temos também que lidar com o momento desse término da relação. Muitas vezes, também por questões decorrentes da pandemia, esse término não se dará através do afastamento dos dois, do chamado lar conjugal, vale dizer, do apartamento ou da casa em que eles já residiam. Por quê? Mais uma vez, por questões decorrentes da pandemia, seja por medidas das autoridades públicas, né, no que tange exatamente as pessoas não poderem ficar se locomovendo fora dos seus domicílios, das suas residências, e, além disso, por questões econômicas também, né? O exemplo que a gente tem é de pessoas que, seja porque eram empresários individuais ou sócios de sociedades empresárias de pequenos comércios, né, com o comércio de rua, também no exemplo dos shoppings, né, quantos empresários tiveram que interromper, suspender suas atividades durante esse período e, obviamente, deixaram de auferir renda, né? Então, isso impactou também as relações familiares. E aí, por questões mesmo de desentendimento dentro da relação existente entre os cônjuges ou entre os companheiros, foi necessário criar um novo tipo de convívio, que não mais era um convívio entre casados, entre companheiros, mas sim um convívio entre duas pessoas que mantinham até então um relacionamento baseado num casamento ou numa união estável, mas que se separaram de fato. Então, nós temos hoje a figura da separação de fato de pessoas que convivem sob o mesmo teto, né? E isso é interessante porque já existia antes da pandemia, mas se potencializou com a pandemia. Então, acho que a própria pandemia nos proporciona algumas lições, né? Algo que o direito vai poder incorporar, poder até consolidar, baseado exatamente nessas experiências que, na prática, nós temos observado, nós temos vivenciado, né? Então, isso, de fato, é algo que, me parece, vem para ficar, né, no sentido de o próprio sistema jurídico passar a assimilar essas realidades e começar a tratar de modo adequado. Desde a década de 90, o Superior Tribunal de Justiça já tem julgados antigos, entendendo que, uma vez caracterizada a separação de fato entre cônjuges, já não há mais que se cogitar de eficácia do regime de bens naquele casamento. Então, se um dos dois adquire onerosamente um bem já separado de fato do seu cônjuge, não há mais que se falar em comunicação desse bem ao outro em virtude da separação de fato. Vejam que isso também pode e está acontecendo na atualidade, né? Situações tais como essa que eu estou mencionando. Então, por isso, nós, especialmente profissionais do direito, né, pessoas que lidam com a prática das questões cotidianas no âmbito do direito das famílias, do direito das sucessões, nós precisamos estar atentos a isso para podermos tratar de modo adequado dessas situações. E, obviamente, tentando solucionar da forma mais consensual possível e, se não for possível, levar, obviamente, ao Poder Judiciário para que a solução seja dada, sendo que muitas dessas questões, professor Rony, eu acredito, somente vão surgir na prática após a pandemia. Eu tenho, assim, eu não tenho bola de cristal, por óbvio, mas eu estou presumindo que 2022 vai ser um ano de de uma demanda reprimida que vai ser efetivamente colocada, assim, para ser solucionada, e nós temos que estar preparados para isso, né? Seja como magistrados, seja como advogados, seja como, enfim, procuradores das procuradorias públicas, enfim. Precisamos estar atentos porque
o boom de ações, o boom de demandas vai acontecer, acredito eu, a partir de janeiro, fevereiro de 2022, quando a pandemia já estiver sob controle e aí sim todos os efeitos desses 2 anos que praticamente nós estamos vivenciando de pandemia vão, na prática, ser colocados para serem resolvidos, né? Então, por isso a necessidade da preparação prévia, como nós estamos fazendo aqui, para estarmos, enfim, devidamente, né, informados e, obviamente, podemos tratar adequadamente desses conflitos e solucioná-los da melhor forma possível. Professor, deixa eu só lhe fazer uma provocação. Eu estava falando da separação de fato, e a separação de fato ela pode, numa realidade pandêmica, assumir feições, contornos muito peculiares. Então, a gente pode imaginar que numa mesma casa, por conta de um lockdown, que pode voltar a ocorrer, né? Hoje eu via a bolsa hoje caiu, né? A China está tendo problemas com a variante Delta, isso pode chegar por aqui, então podemos ter uma ressurgência. E aí a pergunta, você pode ter situações onde a coabitação ela não pode ser interrompida, estamos no meio de um lockdown, a dificuldade de acesso à habitação nas circunstâncias pode ser difícil, e nós podemos, né, ter num ambiente doméstico uma situação mais facilmente identificável. Imagine que o casal passou a dormir em quartos separados, o marido foi dormir no sofá da sala, isso fica mais claro. Mas há situações em que, até em respeito aos filhos ou por ausência de um espaço físico adequado para essa separação, que eles estão dormindo eventualmente, inclusive, na mesma cama, né? Mas há um distanciamento. E a gente não pode falar em distanciamento apenas pensar, por exemplo, na interrupção de uma relação sexual, enfim. Como identificar, tá? E como comprovar uma separação de fatos, uma separação de fato dentro dessa realidade. Professor Rony, realmente, assim, há problemas que me parecem muito sérios no que tange à própria demonstração dessa hipótese. Por quê? Porque nós estamos acostumados, principalmente à luz até da doutrina, né, e até mesmo de alguns precedentes julgados de tribunais, que a separação de fato ela somente se caracteriza pelo afastamento do convívio sob a perspectiva de morarem sob o mesmo teto, né? É o que eu costumo dizer, a coabitação espacial, né? Ou seja, você não morar mais sob o mesmo teto do seu cônjuge, do seu companheiro, né? É essa a ideia, né? Mas se nós analisarmos até sob a perspectiva até científica, né, e até extraindo a informação que decorre até do próprio sistema positivado, como o Código Civil, no seu artigo 1566. Quando o Código diz que é dever, entre os deveres dos cônjuges está a vida em comum, né, essa expressão vida em comum, ela abrange não só a perspectiva dessa coabitação espacial, essa coabitação também física, no sentido do contato sexual entre os dois, como também a coabitação sob aspecto econômico, ou seja, a ideia de um ajudar ao outro para a prosperidade econômica, né? Para permitir que o outro possa subir na sua atividade profissional, na sua atividade empresarial, etc, etc. A partir do momento em que, na realidade, não há mais uma relação até mesmo afetiva, e algumas vezes até pode ter até ou não um contato sexual, mas não existe mais aquela ideia do projeto de família a dois, né? Aquilo que o artigo 1511 do Código Civil chama comunhão plena de vida. Essa expressão comunhão plena de vida é uma expressão que ou que foi introduzida no Código Civil atual, que não existia no Código anterior, e que, na realidade, é uma cláusula geral, né, que não só se refere às pessoas casadas, mas principalmente às relações fundadas na ideia da conjugalidade em sentido amplo, né? Não só casados, mas também companheiros. Ora, fica clara nessa hipótese quando não há mais essa ideia de uma comunhão plena de vida, porque de fato os desentendimentos, as brigas, né, a ideia, e em vários desses casos, até mais uma vez,
baseado no material tecnológico que nós temos hoje, há relacionamentos afetivos e até sexuais que são hoje possíveis através de contato virtual. Então, muitos namoros, muitos contatos até de índole sexual, não necessariamente se estabelecem hoje através do contato físico, né? Então, transportando esse raciocínio para esse casal que continua morando sob o mesmo teto e ainda dividindo, entre aspas, a mesma cama, na realidade, essa é uma situação em que, em tese, é possível a configuração da separação de fato. Como demonstrar? Como provar essa hipótese? Na realidade, de duas uma. Ou ambos estão de comum acordo e, efetivamente, tal como no exemplo do contrato de namoro, podem fazer às avessas uma formalização de que haveria já uma separação de fato entre eles, até porque não através de escritura pública, enfim. E uma hipótese que poderia também acontecer, que eu acho mais factível, mais viável, é, de fato, os dois já começarem a, principalmente com relação àqueles amigos mais chegados, aqueles parentes mais próximos, dizer: olha, na realidade nós só estamos dormindo, só estamos dividindo o mesmo quarto, como pessoas estranhas, como qualquer duas pessoas que, enfim, vivem no mesmo lugar por questões de ordem econômica, enfim, e por isso nós continuamos assim. Mas já não há mais convívio afetivo, já não há mais convívio de índole sexual, já não há mais o interesse de um ajudar o outro naquilo que envolve exatamente as suas necessidades, as suas, enfim, né, aquilo que poderia ser a prosperidade econômica, enfim. Então, isso pode ser, aí sim, demonstrado através até de prova testemunhal, acredito eu, como também alguns elementos indiciários, como no exemplo que eu acabei de mencionar, por exemplo, contatos virtuais por meio remoto, por meio eletrônico e muitas vezes até mensagens, né, em redes sociais, em WhatsApp, etc, etc. Isso poderá ser considerado prova para fins, em determinadas hipóteses, até de configuração de que já havia uma separação de fato. Obviamente, isso vai ocorrer quando houver conflito, né? Quando um dos dois disser, não, eu não estava separado de fato dele quando ele adquiriu aquele bem. E ele, não. O outro, da sua vez, não. Peraí, nós já estávamos separados de fato. Lembra que nós já tínhamos conversado sobre isso? Aí o outro, não foi bem isso e tal. Tanto é que nós continuávamos dividindo a mesma cama. Enfim, então, óbvio que isso vai gerar, né, toda a controvérsia. E aqui, no âmbito jurídico, nós vamos ter que lidar com esse conflito para tentar solucioná-lo, obviamente, adequadamente, né? Mas tenho certeza que essa vai ser uma das questões mais complexas e difíceis de serem resolvidas, tanto agora na pandemia, quanto no período posterior à pandemia, quando se discutir questão patrimonial, etc, etc. Até mesmo questão, acredito eu, professor Rony, questão sobre filiação. Por quê? Porque pode acontecer, durante o período da pandemia, da mulher engravidar. E será que essa gravidez decorre de um contato que ela teve com o seu marido, com o seu companheiro ou com outro homem, né? Se já havia uma separação de fato, né? Então vejam, a própria separação de fato, ela já permite que aquele que não seria biologicamente o pai, né, o genitor daquela criança gerada, possa se recusar a ter o seu nome inscrito no cartório de registro civil no assento do nascimento daquela criança. Então vejam que não só efeitos de ordem patrimonial, mas também efeitos no campo pessoal e no campo existencial, até quanto à definição de paternidade, enfim, né? Então, é por isso que é importante a gente ter muito muito claras essas questões que estão acontecendo, né? A gente vê, ontem mesmo, anteontem, eu ouvi no noticiário o caso de uma mulher grávida que aqui no Rio de Janeiro que estava tentando se jogar pela janela porque ela estava sendo violentada, estava sofrendo violência doméstica do seu companheiro, do seu marido, enfim, né? Não, até que ponto isso de fato aconteceu, mas fato é que o que foi noticiado é que ela estava tentando pular da janela e estando grávida. Quer dizer, o fato de estar grávida, e aí a gente não sabe se é grávida do marido, do companheiro ou de outro homem, né? Já é uma realidade que a gente, enfim, vai ter que lidar com isso e, obviamente, as questões vão se aflorar, né? Principalmente no período, como eu falei, pós-pandêmico, né? Acredito eu. Obrigado, professor. Temos aí mais uns 15 minutinhos. Eu queria
pelo menos trazer aqui mais 2 temas para lhe ouvir a respeito. Primeiro, lhe ouvir a respeito do impacto da pandemia no regime de visitação e guarda dos menores. Problemas práticos que surgiram, e eu vou dar aqui alguns exemplos para que depois o senhor faça aí um comentário mais geral. Situação 1, a pandemia sendo utilizada, a conveniência sanitária ser utilizada por um dos genitores ou o responsável pela custódia do menor para recusar o regime de visitação, eventualmente numa tentativa de alienação parental, e muitas vezes essa recusa se dá de maneira incoerente, ou seja, aquele que nega a visitação individualmente não adota as cautelas sanitárias que supostamente justificariam a recusa da convivência. Uma outra situação, não é? Imagine que aquele responsável pela custódia ou pela guarda de um menor, que ele fosse um negacionista, tá? E que não com o menor, mas comprovadamente fora, né, durante o restante dos dias, tá? Que ele tivesse uma postura de inobservância das recomendações sanitárias. Isso poderia ser, né, uma justificativa para uma modificação do regime de visitação ou até uma inversão temporária aí da guarda dos menores. Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho a respeito dessa problemática. Professor Rony, esse é um tema também bastante palpitante e que, acredito eu, a pandemia também nos traz algumas realidades que, para o direito, em alguns casos, são bastante novas e que, obviamente, a gente vai ter que lidar com elas. Eu acredito, e a gente precisa também separar muito o joio do trigo, né? Porque a mera alegação da pandemia por si só, sem concretamente haver nenhum efeito da pandemia nesse tipo de relação, me parece ser um argumento, uma alegação oportunista e que, obviamente, deve ser rechaçada de plano, né? O fato, porque meu filho não pode ter contato com o pai dele porque, em razão da pandemia, está tendo um número altíssimo de pessoas contaminadas aqui no município, etc, etc. Não, na realidade, assim, se o pai não é alguém que está, enfim, se expondo a situações de risco. Por exemplo, eu conheço já e temos notícias de alguns casos que já foram até apreciados por tribunais, né, tribunais de justiça, como, por exemplo, no caso de um piloto de avião de voos comerciais internacionais que, logo no início da pandemia, em março, abril do ano passado, 2020, ele tinha passado por países, em especial a Itália, e a Itália era, naquele momento, o país de maior índice de contaminação, de pessoas contaminadas e tal, e aí ele tinha feito 2 viagens como piloto de voo comercial na Itália, e ao retornar para o Brasil, na verdade esse caso foi em São Paulo, ele quis, de fato, ter contato com a sua filha, uma criança de, salvo engano, 1 ano e meio, 2 anos de idade, uma filha pequena, mas de um relacionamento que já tinha sido rompido, ou seja, ele não morava mais com a mãe da filha, né? E ela, então, a mãe receosa desse contato do pai da criança com a criança, até porque a criança, nesse caso, e me recordo desse detalhe, ela tinha problemas de natureza respiratória, ela tinha doenças respiratórias e, portanto, ela ser contaminada com a Covid, pelo menos como se divulgava à época, seria algo muito grave para ela, né? E aí, então, baseado nisso, o pai exigiu que fosse cumprido o acordo que havia sido homologado pela Justiça de São Paulo, no sentido dos dias, né, que ele teria direito a ter contato com a filha e tal, e a mãe, então, receosa, se negou. Isso gerou uma disputa, né, judicial, e o tribunal acabou, em agravo de instrumento, reconhecendo, sim, que essa era uma das hipóteses muito excepcionais de alteração desse regime de guarda, mas a título provisório, enquanto esse período da pandemia estivesse especialmente sujeitando, e logo depois os próprios voos para a Itália foram interrompidos, né, como se sabe e tal. Ou seja, até a decisão foi bastante ponderada, porque ela não deu uma carta em branco à mãe,
né, no sentido de que a mãe não estaria mais obrigada a ter que admitir que o pai da criança pudesse visitá-la e tal, mas estabeleceu exatamente parâmetros, né, de observância, e mais do que isso, estabeleceu também a possibilidade do contato virtual do pai com a criança. Né? Vale dizer, hoje, né, algumas atividades que podem ser feitas até de comunicação à distância, contato do pai com a criança para evitar exatamente que a criança, inclusive, não tivesse qualquer possibilidade de ver e conversar com o pai, ainda que com uma pequena idade, enfim. Então, essas situações, professor, são excepcionais. Elas não podem ser tratadas como regra. A regra é a observância daquilo que ou está previsto em lei, se não há nenhuma ação judicial e decisão judicial anterior, ou aquilo que foi decidido. Qualquer mudança, qualquer alteração, é preciso que seja realizada através da via própria. Então, se já havia uma regulamentação de visita, se já havia uma decisão de guarda compartilhada, é preciso que haja mudança e mudança baseada em elementos que comprovem a necessidade dessa mudança. Houve, no ano passado, quem defendesse a existência de uma lei temporária para tratar desse tema, e essa proposta até chegou a haver um projeto de lei nesse sentido, relativa a guardas, a modificação de guarda e de regulamentação de visita durante o período mais crítico da pandemia, mas esse projeto nem teve andamento, não teve sucesso, exatamente porque o próprio Código Civil já prevê instrumentos e mecanismos para se fazer isso, não sendo necessário uma lei temporária, uma lei especial para isso. Na questão da prisão do devedor de alimentos, aí sim, nós tivemos necessariamente a ideia de, por força até da questão dos estabelecimentos prisionais serem locais de grande disseminação da Covid-19, né, por força até da proximidade entre as pessoas presas, entendeu-se até inicialmente através de uma liminar em habeas corpus coletivo concedido pelo STJ, no sentido de que o regime prisional na prisão civil devedor de alimentos deveria ser o regime domiciliar e não em estabelecimento prisional em regime fechado. Né? O grande problema que surgiu e que nós sabemos que ainda hoje se verifica é alguns casos, e aí mais uma vez a análise da situação em concreto, alguns casos pessoas se aproveitaram dessa deixa, né? E, apesar de eu ter condições de pagar, apesar de eu ter condições financeiras de fazer o pagamento, bom, como eu não vou ser preso em regime fechado, em estabelecimento prisional, vou ficar, entre aspas, em prisão domiciliar, então vou deixar de pagar. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de manobra, que, obviamente, nós não podemos compactuar, porque isso é exatamente a pessoa se valer da sua própria torpeza para obter vantagens que, até nesse caso, nem seriam vantagens, mas, assim, prejuízos gravíssimos àqueles que precisam receber a prestação alimentar. Então, por isso, a gente precisa ter, de novo, muito cuidado na análise dos casos, tratar sempre com base em parâmetros objetivos, com base em critérios, para exatamente não podermos dar aso a alegações e até oportunismos de ocasião. Né? Eu acho que esse é um ponto sensível e, obviamente, no nosso curso, né, de pós-graduação em Direito das Famílias e Direito das Sucessões, não só essas questões, como várias outras serão objeto, né, de preocupação, de estudo, de aprofundamento, para que a gente possa, de fato, ter, né, condições de sairmos com possibilidade total de podermos identificar essas várias hipóteses e tratá-las de modo adequado, como eu havia mencionado. Né? Então, acho que era essa a ideia. Professor, só mais uma provocação, a gente tem ainda alguns poucos minutinhos, mas vai ser possível lhe ouvir a respeito. Então, imagine a seguinte situação concreta, inclusive considerando que em vários estados, eu estou aqui em Pernambuco, aqui houve a concessão de uma ordem no habeas corpus coletivo, onde se impediu justamente a prisão do devedor de alimentos. Isso, inclusive, está vigente até agora, salvo engano, até o final do mês de setembro, quando a pandemia, inclusive, já arrefeceu. Na época do lockdown, decretar prisão domiciliar
né, é algo absolutamente inócuo para quaisquer fins, porque, afinal de contas, estávamos todos em prisão domiciliar. Mas vamos lá. Na vigência de um mandado de segurança coletivo, lockdown, situação hipotética é essa, e aí o devedor de alimentos é o dono de uma fábrica de máscaras e de álcool em gel. É um negócio que sabidamente prosperou de maneira significativa justamente por conta da pandemia. Um menor que está sob a custódia materna e a mãe é uma pessoa com atividades eminentemente domésticas e sem qualquer renda. Há alguma saída, né, para que se evite, né, o cumprimento dessa ordem, alguma medida que pode ser tomada em termos práticos para poder assegurar a percepção dessa verba alimentar? É interessante, professor Rony, porque naquele habeas corpus que foi concedido lá em março de 2020, né, pelo STJ, inicialmente foi para o estado do Ceará e depois ampliado para o Brasil inteiro, né, e obviamente isso em algum momento, em determinado momento caiu até por força do período em que havia sido concedida aquela decisão. Mas o que eu iria dizer é o seguinte: na realidade a gente tem aí sob esse aspecto, no caso aí de Pernambuco, eu não conheço o teor dessa decisão, mas no caso de Pernambuco, se há uma decisão em habeas corpus coletivo que proíbe qualquer ordem judicial ou cumprimento de uma ordem judicial para segregar a pessoa do devedor de alimentos em estabelecimento prisional em regime fechado, parece-me que não teria como a não ser a demonstrar para o relator, até no Tribunal de Justiça, do caso do habeas corpus coletivo, que existem algumas situações muito peculiares como essa, que não podem ser colocadas na mesma vala comum dos outros casos, né? E aí, portanto, a própria ideia de, entre aspas, um distinguish em relação à hipótese em questão que estaria sendo colocada. Não sendo essa hipótese, me parece que a solução aí houve um recente caso de abril ou maio desse ano, em que o STJ, também numa situação específica, mas ali era um habeas corpus individual, entendeu que não seria hipótese de determinar o recolhimento em estabelecimento prisional, e sim em prisão domiciliar, ou aguardar o período pós-pandemia, encerrada a pandemia, para que aquele decreto de prisão civil fosse cumprido após encerrado o período da pandemia, né? Essa é uma outra possibilidade, é uma outra solução, né? Um outro caminho. Que eu tenho lá minhas dúvidas sobre a sua efetividade, porque o próprio Código de Processo Civil, no artigo 528, ele prevê, num de seus parágrafos, que se tratar de dívida alimentar que se venceu há mais de 3 meses, já não é mais cabível a prisão civil, né? A questão da atualidade, né? Da necessidade que é premente, que é atual. O senhor bem colocou, quer dizer, uma dona de casa que não tem renda e se não for receber a prestação alimentar, né, imediatamente, obviamente, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, já não terá mais sentido, né? E aí me parece que em casos mais urgentes, primeiro, levar ao relator a situação em concreto para mostrar que não pode ser colocado na mesma vala comum. Ou o próprio Código de Processo Civil, quando trata da execução da decisão que impôs alimentos e que tem que ser executado, prevê outros meios que poderiam ser, inclusive, o bloqueio e, obviamente, levantamento de valores de conta corrente, contas de investimento, enfim. E isso poderia acontecer, já que se trata de um empresário conhecido, obviamente o juiz terá condições de apurar a existência dessas contas, enfim, poderá se tomar dessa providência de modo mais emergencial. Acredito que essas seriam as alternativas que nós teríamos para tentar equacionar a situação urgente que, obviamente, precisa ser resolvida e não pode esperar, né? Então, acho que esses são os caminhos. Nós tivemos até 30 de outubro de 2020 o artigo 15, da Lei 14.010, que foi a lei que introduziu o regime jurídico emergencial e transitório nas relações privadas, que de fato determinou que a prisão civil não poderia ser cumprida em estabelecimento prisional e seria em regime domiciliar.
mas a lei já perdeu sua vigência, já não está mais em vigor. Então, hoje, o que tem prevalecido são exatamente essas decisões dos tribunais de justiça, de alguns juízes, né, de várias famílias, e aí a solução, me parece, ela precisa ser, de novo, pensada à luz do caso, e há casos e casos. Esse caso que o senhor relatou, parece-me que precisa ser tratado de modo distinto de outras situações que não são iguais a essa, né? Obrigado, professor. Nosso tempo está se esgotando. Eu queria aproveitar aqui para renovar, em nome do Conselho Federal e da ESA Nacional, o prestígio de poder tê-lo tido conosco durante esse período. Eu queria agradecer também pela atividade de coordenação dessa pós-graduação que nós estamos lançando hoje. Entrem na página da ESA, na bio, no nosso Instagram, para conhecer o programa da pós-graduação, mensalidade de apenas R$ 205,70 até o dia 30 de setembro. Aproveite. Professor, eu vou lhe passar a palavra aí para as considerações finais. Muito obrigado, professor Rony. Eu queria renovar aqui meu agradecimento, dizer da minha satisfação, da minha alegria de poder não só estar aqui nessa live, né, estar encerrando essa live aqui consigo, né, com o senhor, no sentido da gente poder compartilhar um pouco das nossas reflexões, das nossas ideias, a partir até da realidade do que tem acontecido aí, em decorrência da pandemia e tal, e ao mesmo tempo, de novo, convidar todos e todas que procurem se informar e, obviamente, aqueles que tiverem real interesse, se inscrever no nosso curso de pós-graduação em Direito das Famílias e Direito das Sucessões, que a ESA está oferecendo. Acho que é um curso que foi pensado e formatado da forma bem didática e, ao mesmo tempo, pragmática, né? Sempre mirando naquilo que, de fato, vem acontecendo e vem despertando maior interesse por parte do direito das famílias e das sucessões e que, obviamente, vai render, né, uma solução, uma busca de um conhecimento cada vez maior, qualificado, né, um conhecimento próprio, adequado para enfrentar as crescentes demandas que nós temos vivenciado na nossa realidade Brasil e também de outros países, né? Então, e dizer da minha alegria de poder, enfim, estar contribuindo, estar de alguma forma colaborando aí na coordenação científica desse curso e, ao mesmo tempo, das atividades da ESA. Para mim é uma grande alegria e satisfação. Queria, então, deixar aqui minha palavra aí de agradecimento à ESA, né, na pessoa do professor Rony, né, pela confiança depositada em mim para poder coordenar e, ao mesmo tempo, participar aqui dessa nossa live. Muito obrigado e desejo boa noite a todos e todas que estão aí nos assistindo. Obrigado, professor. A honra é toda nossa. E eu queria finalizar agradecendo a todas e a todos que nos assistem de casa. Fiquem aí com saúde. Que Deus os abençoe. Muito boa noite.